Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que os enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João. Os versículos 16 até o 20. Lembrando que esse capítulo, ele dá início a aquele momento em que Jesus se reúne com os apóstolos para a última ceia. E na última ceia, Jesus institui os dois sacramentos. O sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia, sabendo que ele iria morrer, depois ele iria ressuscitar e retornaria à casa do Pai. E era preciso que os apóstolos fossem os continuadores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, embora Jesus estivesse agindo por meio deles. Então Jesus está ali com os apóstolos e ele já começa a dizer para os apóstolos o seguinte: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor. Os discípulos são servos, o Papa é servo, os bispos são servos, os apóstolos são servos, todos são servos do Senhor. É uma comparação que Jesus está fazendo para que eles pudessem ter o entendimento da missão que eles iam ter que realizar. E aí ele completa que o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. O mensageiro, vamos dizer, antigamente acontecia isso, as pessoas eram enviadas em nome de alguém. Então, para levar uma mensagem, para levar algo. Então, essas pessoas que levavam a mensagem, elas não eram maior do que aqueles que tinham mandado eles levar a mensagem. Jesus é o Senhor. Os sacerdotes, os bispos, são os servos. E aí, Jesus está dizendo, se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Aqui, meus irmãos, existe um cuidado muito grande de nós sacerdotes, bispos, de não querermos estar acima de Deus. Uma das maiores tentações que o diabo quer é que nós nos coloquemos acima de Deus, que nos achemos até que somos melhores do que nosso Senhor Jesus Cristo. Um cuidado que a gente precisa tomar. As pessoas que ouvem a palavra de Deus pregada por nós,
elas precisam entender que elas precisam chegar a Jesus Cristo. Elas não podem parar simplesmente naquela pessoa. E a tentação dos ministros de Deus é trazer as pessoas para ela e fazer com que essas pessoas se tornem dependentes delas. As pessoas precisam entender que somos mensageiros do Senhor, enviados de Deus. Deus usa de todos nós. Mas na continuação da leitura, Jesus está dizendo que ele está falando isso para que nós ponhamos em prática isso e assim nós seremos felizes. Aí ele diz, eu não falo de vós todos. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus, ele sabia muito bem o que estava para acontecer com ele. Que Jesus está se referindo até a Judas. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito, o que está na Escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Jesus está se referindo a Judas. Judas tinha tudo para mudar esse percurso na vida dele. Ele tinha tudo. Mas ele foi se deixando levar. E Jesus foi observando, foi percebendo, e ali já foi vendo que o caminho que Judas estava percorrendo não era o caminho que ele deveria fazer. E na Escritura já se falava de um traidor. Não é que Judas estava previsto para ser o traidor, mas Judas estava ali. Mas os judeus, de uma forma geral, nós vamos percebendo que eles traíram nosso Senhor Jesus Cristo, as autoridades religiosas do tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, e assim por diante. E Judas acabou sendo um cooperador desta situação, embora Judas não tenha sido escolhido para isso. Nós estamos, meus irmãos, diante de um grande mistério. É um mistério essa ação de Judas. Nós vimos ali na Semana Santa, de maneira especial, na segunda, na terça e na quarta-feira, nós vimos que o evangelho se voltou todo para o lado de Judas, e nós vimos ali as oportunidades que Jesus estava dando para que Judas mudasse de vida, e ele não mudou. Você se lembrou que Jesus disse assim, um de vós há de me trair? E aí os apóstolos começaram a perguntar, sou eu, sou eu? Aí Judas disse, sou eu. Jesus disse, tu disseste. Jesus estava dando a oportunidade de Judas entender que Jesus já sabia das intenções do coração dele e era preciso que ele mudasse. Mas ele não quis mudar. O livre-arbítrio, ele já estava com aquela intenção. Chegou um outro momento que Jesus disse para ele, vai e fazes o que tem que fazer. E ele fez. Mais uma oportunidade para Judas. Para Judas mudar. Ele não mudou. Então, Jesus começa a abrir os olhos dos apóstolos para que os apóstolos entendam o que estava por acontecer. E olha aqui, olha, esse versículo 18. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Conhece. Então, Jesus conhecia Mateus, Jesus conhecia Pedro, Jesus conhecia Tiago e conhecia, inclusive, Judas.
Eu conheço aqueles que escolhi. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Porque Jesus, sendo Deus, sabia muito bem o que estava por acontecer. E os discípulos não iriam se decepcionar diante dos fatos, diante dos acontecimentos. Nós estamos diante de um mistério. Porque às vezes as pessoas ficam dizendo assim, mas se Jesus já sabia de tudo, então por que deixou? Então o Judas já estava previsto para isso e aquela coisa toda. Meus irmãos, estamos diante de um mistério. Você está entendendo? Existem, como diz São Pedro, partes na Sagrada Escritura que são de difícil entendimento e que Deus não quis revelar. Nós estamos diante de um mistério. Mas Jesus estava deixando bem claro que os fatos, as coisas, como elas estavam acontecendo, se sucedendo, ele sabia muito bem para onde estava indo. Então, desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Ontem nós tivemos a graça de celebrar São Matias, que foi o substituto de Judas, porque Judas, depois da traição, ele se suicidou. Não era para ele fazer isso, mas ele, por livre escolha, ele acabou fazendo. E ali na hora da escolha, nós vimos isso ontem, ali foi falado. O próprio Pedro narrou toda a situação do que iria acontecer. Bem, prosseguindo, vamos agora para o versículo 20. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Quando um sacerdote, aquele diácono, né? Primeiro o seminarista, que foi ordenado diácono, e depois o diácono, que foi ordenado sacerdote, aquela ordenação imprime no sacerdote um caráter. Ele é agora a pessoa de Cristo, persona Cristo. E o bispo, né? Não podemos esquecer o bispo, que é a plenitude de toda a ordem sacerdotal que está ali no bispo. Então, aquele bispo, que pode ser o João, o José, o Mário, o Fernando, o André, humanamente nós olhamos e vemos essas pessoas. Mas nós temos que ter um olhar de fé e ver naquela pessoa a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo que está ali. Quando aquele homem, aquele sacerdote, que se chama José, ele está batizando, é Jesus que está batizando. Quando está oferecendo o sacrifício da cruz, é Jesus que está oferecendo o sacrifício da cruz. A Santa Missa. Quando ele está pregando, é a pessoa de Jesus que está pregando. Aquele caráter que ele recebeu no dia da ordenação é a pessoa de Cristo. Por isso, aquela pessoa de Cristo exige respeito. Ah, mas ele é muito pecador, mas ele exige respeito. Ele tem uma autoridade que foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser desrespeitado.
nenhum sacerdote pode ser desrespeitado. Por mais pecador que ele seja, primeiro que todos nós somos pecadores. O único que não pecou foi Jesus Cristo e Nossa Senhora. Os outros, como diz na carta aos Hebreus, que o sacerdote é aquele que é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício primeiramente pelos pecados dele e pelos pecados da humanidade. É uma pessoa. Jesus escolheu Judas. Jesus escolheu Pedro. Jesus escolheu João. Mas repito, Jesus escolheu Judas. Judas que depois se tornou um traidor. Se aquele sacerdote, aquele bispo, ele age como um traidor de Cristo, não cabe a nós desrespeitá-lo. Precisamos rezar. Se ele está cometendo alguma coisa errada, discretamente chama, conversa com ele, nada de ficar jogando nas redes sociais. Isso é um desrespeito. Jesus não gosta disso, não. Pessoas que usam as redes sociais para falar mal desse padre, para falar mal daquele bispo. E hoje em dia, pessoas que se acham até piedosas e defensoras da doutrina da Igreja Católica se acham, eles se acham no poder de poder falar mal daquele padre, de falar mal daquele bispo e tudo mais. Não, a Igreja recomenda que nós rezemos. E é preciso respeitar. E eu faço essa pergunta para você. Você tem respeitado os ministros de Deus? Você tem respeitado? Claro, respeitar não significa aceitar os erros. Se está errado, está errado. Mas não é para expor os erros desse ou daquele sacerdote. Jamais isso não. Não é para expor os erros desse ou daquele bispo. Ali está a pessoa de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quando você recebe um sacerdote, quando você está diante de um sacerdote, você está diante da pessoa de Cristo, o representante de Cristo. Quando o padre está no confessionário dando absolvição, ele é Jesus Cristo que está absolvendo. Se você recebe um sacerdote na sua casa, você está recebendo a pessoa de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. E quem recebe Jesus, recebe aquele que o enviou, que é o Pai. Eu pergunto mais uma vez, você tem respeitado os sacerdotes? Você tem rezado pelos sacerdotes? Às vezes tem pessoas que só rezam por aqueles padres que são agradáveis a eles, aqueles padres que eles acham que são os santos. Poxa, já são santos, me desculpe, mas é uma brincadeira. Se já são santos, não precisa de oração. Aí aqueles outros que estão necessitando de oração, que às vezes está agindo como Judas, ninguém reza, só condena, só fala mal. Junta as pessoas, os amigos, para falar mal daquele padre. E é justamente aquele dali que é um enviado de Deus, porque ele foi ordenado devidamente e está, infelizmente, fazendo um caminho errado, o caminho de Judas. Está fazendo o caminho de Judas. Em vez de estar fazendo o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele precisa de muita oração, de sacrifícios, de orações e tudo mais. Você tem feito isso? E quando as pessoas vêm falar mal daquele ministro de Deus, você manda ele se calar e diz assim, vamos rezar em vez de falar mal? Ou se a pessoa vem e começa a ficar falando, aí você já chegou a dizer para aquela pessoa, faz o seguinte, procura ele em particular e vai conversar com ele? Ou simplesmente você se junta e aí fica
falando mal, condenando e aquela coisa toda. Rezai pelos sacerdotes. Quantas aparições de Nossa Senhora que ela pede isso, rezai pelos bispos, rezai pelos sacerdotes. Rezai, rezai e rezai. Porque ali é a pessoa de Cristo que está ali. Embora naquela situação de coisas, de pecados, de situações expostas que acabam cometendo, mas toda autoridade merece respeito e muito mais o sacerdote. Talvez o sacerdote lá da sua paróquia não seja tão santo como aquele que você vê aí, talvez na mídia, nas televisões, ou sabe lá onde, nos podcasts. E aí você fica animado com aquela pessoa, com aquele sacerdote, e é para ficar animado, sim. Mas sabe que ele também é pecador e erra. Mas diante disso, quando você se depara com o de cá, o que é que você tem feito? Falado mal ou rezado? Judas foi amado por Jesus até o fim e continua sendo amado. O pior que a pessoa seja, Deus vai sempre amar. Agora, não significa que porque Deus já amou aquela pessoa e aquela pessoa fez um caminho errado e porque Deus é amor, então todo mundo vai se salvar. Não é isso. Eu estou falando do amor que Deus tem para com nós. Nós é que agimos como inimigos de Deus. Então, quem recebe aquele que eu envio, disse Jesus, é a mim que recebe. Isso é um dado de fé. E nós cremos nisso. Nós cremos nos sacerdotes que fizeram um caminho como o de João. Nós cremos nos sacerdotes que fizeram um caminho de Pedro, que acabou negando, mas voltou atrás, se arrependeu. Mas nós cremos também naqueles sacerdotes que estão levando uma vida de Judas e nós precisamos oferecer sacrifícios e orações por ele também. Por mais santo que seja e menos santo que seja, por mais pecador que seja e menos pecador que seja, ao consagrar, ao absolver, é o Cristo que está absolvendo. É Cristo que está consagrando. Mas rezemos para que o coração mude e haja como o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.